Olá, gente. Tudo bom? Como estão? Espero que todo mundo esteja estudando bastante história. Estão vendo como é importante estudar história dentro de todo esse contexto social que o Brasil está enfrentando? Cada vez mais se torna imprescindível o estudo da história enquanto uma ciência humana capaz de nos proporcionar um posicionamento crítico, um raciocínio lógico, todas essas questões. Tá bem? Nós estamos estudando sobre a Revolução Francesa e Império Napoleônico, tá? Já trouxe para vocês em aulas passadas informações de grande relevância para todo esse contexto. Por isso eu sempre digo, é muito necessário que vocês façam esse acompanhamento das minhas aulas anteriores, em conjunto com o material didático sempre, claro, para que vocês tenham a compreensão dos fatos históricos, tá? Falei para vocês que nesse contexto da Revolução Francesa nós tivemos uma disputa muito significativa mais necessariamente entre alguns grupos, mas teve uns que se destacaram mais, principalmente o grupo dos girondinos e o grupo dos jacobinos. Uma diferença muito significativa e de muito fácil compreensão é uma diferença entre esses grupos, tá, gente? Qual era essa diferença que é capaz de nos ter a compreensão, para que nós tenhamos a compreensão desses grupos? Os girondinos, de fato, eles eram representados pela burguesia, a maioria da burguesia, como eu já disse a vocês. E eles não tinham muito interesse em que houvesse uma propagação de direitos sociais, tá? Então, diametralmente oposta a essa postura dos girondinos, nós tínhamos os jacobinos, que buscavam justamente essa garantia de direito social. Então, quando eu finalizei, tá, eu disse a vocês, acho que quem estava no poder até a minha última aula eram os jacobinos, mas aí agora nós vamos ter a figura do governo do diretório, e no governo do diretório nada mais é do que a volta dos girondinos ao poder. Se os girondinos estão voltando ao poder, nós desde logo já temos que entender que a burguesia está retomando esse poder. Tá? Então acompanhe comigo aí no material de vocês. Governo do diretório, burguesia no poder. O grupo dos girondinos era formado, claro, em sua maioria pela autoburguesia. Quando os girondinos retomam o poder, o que é que eles fazem? A primeira coisa que eles fizeram, na verdade, foi a anulação de algumas leis que foram conquistadas pelos jacobinos. Qual foram essas leis? Já comentei com vocês. Uma delas, na verdade, foi a anulação do direito ao voto, tá? Para os homens, de todos os homens maiores de 21 anos, eles anularam essa lei, inclusive porque ela tratava também de um poder aquisitivo, e a outra lei que eles revogaram foi a lei do preço máximo. No governo dos jacobinos, houve, através do Comitê de Salvação, uma lei que instituía o preço máximo para os produtos, principalmente para o pão e os cereais, tá? Porque isso garantia, na verdade, que toda a população, principalmente as camadas mais pobres, conseguissem a compra desses pressupostos básicos para alimentação, né? Que era o pão e o cereal na época. Então, eles revogaram essa lei, anularam a lei do voto, tá? Para todos os homens maiores de 21 anos, e revogaram a lei do preço máximo, que foi conseguida pelo governo dos jacobinos através do Comitê de Salvação. Então agora esse governo do diretório, composto pelo grande grupo da burguesia, enfrentaram diversas revoltas, tá? Vindo de ambos os lados, principalmente entre os jacobinos, que eram apoiados pelos sans-culottes. Eu disse a vocês que os sans-culottes eram uma camada da sociedade, tá?
E eles recebiam essa denominação de sans-culottes, porque culottes, como eu já havia dito a vocês também, era uma vestimenta típica de homens nobres da época, tá? Então, o governo do Diretório ele vai sofrer várias revoltas, vindo dos jacobinos, apoiado pelos sans-culottes, e dos monarquistas, que na verdade era a nobreza querendo voltar a ter o poder de monarquia, tá, gente? Dentro dessas conquistas, na verdade, o governo do Diretório, esse novo governo dos girondinos, eles estavam realmente muito fortalecidos, tá? Então, eles conseguiram reprimir essas revoltas desses grupos dos jacobinos que queriam voltar ao poder e da nobreza que também queria voltar para aquele regime de monarquia, aquele regime de rei, tá? Mas aí eles vencem todas essas revoltas e eles saem realmente com um exército muito fortalecido e aí eles partem para outras conquistas fora do território da França. Eles conquistaram, por exemplo, Holanda, Suíça e Itália, tá? E uma grande figura que se destacou no exército francês nesse período foi a figura nada mais nada menos de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, na verdade, era um general do exército francês e liderou grandes invasões e acabou tendo toda essa repercussão, tá? Então, vamos seguir no conteúdo. Vou falar um pouquinho sobre um tópico aqui que ele trata do calendário revolucionário francês. Após a proclamação da República da França, em 1792, a maneira de contar o tempo, na verdade, ela sofreu mudanças significativas, em uma tentativa de romper plenamente com as tradições do antigo regime, que era o que? A monarquia. Então, os revolucionários implantaram um novo calendário, chamado de calendário revolucionário. Esse calendário revolucionário ele vigorou de setembro de 1792 até janeiro de 1806, quando aí Napoleão restabeleceu o calendário gregoriano. Com a implantação do calendário revolucionário, os meses receberam nomes relacionados à agricultura e ao clima. Os feriados deixaram de ser religiosos e passaram a ser comemorados os dias das profissões. É uma informação aqui não tão importante, tá? Estou passando para vocês porque faz parte do conteúdo, só para que a gente saiba que houve essa mudança de calendário, porque também quando um poder assume, ele gosta de trazer algo de novo, tá? Às vezes é só por uma questão de... só para se exibir, digamos assim, tá, gente? Vamos seguir no conteúdo, eu quero terminar esse assunto hoje, tá? Vou falar um pouco sobre o Império, agora o Império de Napoleão. Já havia dito a vocês que Napoleão era um general do exército que teve um grande destaque no governo do Diretório, que era esse novo governo dos girondinos. Eu já havia dito a vocês que Napoleão teve esse grande destaque quando o exército, o governo do Diretório, no período do Diretório, eles tiveram aquela grande luta contra os invasores jacobinos e outra parte da nobreza que queriam retomar o poder. Além de derrotar essas invasões internas, Napoleão liderou o exército, combatendo e invadindo e conquistando novos territórios, como eu já disse a vocês, principalmente a Itália, a Suíça e o Egito também, tá, gente? Então, Napoleão ele passou a ser visto como um grande herói, tá? Pelos grupos da burguesia que o apoiavam e queriam, na verdade, que esse governo continuasse, tá? Principalmente porque a burguesia não queria que os jacobinos voltassem ao poder. Então, contando com todo o apoio, Napoleão ele teve o apoio tanto da burguesia na construção do governo diretório, tá? Como também do exército. Como eu já disse a vocês, ele era general do exército, então ele já teve um apoio significativo do exército. Então, se uma pessoa tem o apoio do exército, que são as forças armadas, e o apoio de um grupo muito poderoso, que era a burguesia, é lógico que ela acaba tendo um poder quase que absoluto, né? Principalmente numa época como essa que a França estava enfrentando. Então, Napoleão participou de um golpe de Estado, tá?
e ele instalou o regime que nós chamamos de consulado. Foi Napoleão que, através do golpe, instalou esse regime. Esse regime seria dividido por 3 membros, que eram os cônsules, e presidido por Napoleão. Então, Napoleão é o primeiro cônsul. Em 1802, Napoleão foi nomeado, na verdade, cônsul vitalício. O que é um cônsul vitalício? Significava dizer que ele ficaria naquele cargo para sempre. A vitaliciedade é uma característica que determinadas funções adquire, e essa característica permite que você fique ali até o fim da sua vida. É como, por exemplo, o cargo de juiz, tá? Quando uma pessoa, através de um concurso público, torna-se juiz de direito, ele adquire uma característica chamada de vitaliciedade. Essa vitaliciedade vai dizer que ele vai ser juiz para sempre, tá? A menos que ele queira sair do cargo, como aconteceu com o Sérgio Moro, tá? Que vocês bem conhecem. A menos que ele queira sair, né? Pedir exoneração. Ou então, ainda que um juiz cometa algo assim muito fora da normalidade, que contraria legislação, o castigo de um juiz chama-se aposentadoria compulsória. Sabe o que é a aposentadoria compulsória? Significa dizer que ele vai deixar de ser juiz, tá? Vejam só, a pena de um juiz quando ele comete algum ato ilegal, vamos dizer assim, ele vai deixar de ser juiz, de exercer. Quando o juiz comete algum absurdo, ele deixa de ser juiz. Ele deixa de exercer a função de magistrado, que a gente chama. Mas ele vai receber uma aposentadoria compulsória. Vai ser aposentado e vai continuar recebendo o que o cargo de juiz lhe trazia. Isso não é nenhuma pena, né? Porque o mínimo que poderia haver era o corte do salário. E ele vai continuar recebendo o salário dele. É lógico que ele não vai receber o integral, mas ele continua recebendo um valor muito significativo, inclusive. Absurdo, né? Então vamos voltar, que eu dei uma voada agora para explicar esse assunto a vocês, que também é importante. Pronto, Napoleão é nomeado cônsul vitalício pelo grande prestígio e poder que havia adquirido. Ele autoproclamou-se imperador da França. Veja como o cara realmente era ousado, tá? Ele não foi nomeado, ele se autodeclarou imperador da França. Queridos, eu vou finalizar esse vídeo, porque os vídeos, quando eles são grandes, fica difícil de eu conseguir converter, e aí eu retomo com o finalzinho, tá? Não suma não, daí.